A nação de Israel mudou para sempre desde que Hamas brutalmente atacou em 7 de outubro. Mas ainda assim descobrimos heroísmo e resiliência no meio de toda a destruição, como a guerra em Israel e Hamas continuando. Nós estamos escrevendo uma nova história. Eles precisam de amigos mais que nunca. E a I7 tem sido uma fonte de ajuda prática e encorajamento. Desde o primeiro dia temos trabalhado com os evacuados para criar classes, levar suprimentos para eles e ainda prover equipamento de primeira resposta para ajudar nos traumas, também com abrigos antibomba portáteis. Também temos ajudado a estabelecer lares de tratamento para as pessoas em estresse pós-traumático. Nós precisamos do seu apoio, porque precisamos ajudar as nações de Israel, ou as pessoas de Israel ao longo das nações. Obrigado pelo seu apoio generoso. Isso significa muito ao povo de Israel e é um impacto positivo em muitas vidas. Nós te convidamos a continuar sendo nossos parceiros para trazer a essa nação a ajuda prática que eles precisam mais que nunca. Shalom, sejam bem-vindos à série de webinars da ICEG. Eu sou David Parsons, vice-presidente e porta-voz sênior da Embaixada Cristã Internacional em Jerusalém. Estamos muito contentes por você ter se juntado a nós no webinar de hoje. Queremos dar uma atualização sobre a guerra. Já passaram mais de 7 meses nesta guerra em múltiplas frentes, principalmente em Gaza, mas também no Líbano, na Judéia, na Samaria. E nós trazemos de volta um convidado que tivemos várias vezes nos últimos anos, mas apenas uma vez desde que essa guerra começou em 7 de outubro, o general da brigada Amir Aviv. Ele tem 35 anos de experiência nas Forças Armadas de Israel, como comandante de forças terrestres, corpo blindado, outros cargos, e acabou como vice-controlador, que está no gabinete do chefe de Estado-Maior, supervisionando todos os militares e sua preparação física, gastando tempo para que tudo isso aconteça dentro das Forças Armadas de Israel e também por fora. Agora também é o fundador e presidente do Fórum de Defesa e Segurança de Israel, General Aviv. Muito bom ver você. Obrigado, David. Deus te abençoe. Nós estivemos com você algumas semanas depois do 7 de outubro, portanto, há muito o que colocar em dia. Nós estivemos lá na região no dia 5 de outubro, apenas 2 dias antes de você falar para um grupo de 700 cristãos. Tivemos lá uma manifestação de solidariedade, muita coisa aconteceu desde então. Sim, com certeza, uma grande guerra de proporções quase bíblicas, né? Sim, eu sei. Você tem estado ocupado com o Fórum de Defesa e Segurança de Israel, tentando moldar a resposta de Israel. Qual é a sua mensagem para os líderes de Israel e como isso está acontecendo? Bem, desde o primeiro dia, quando o governo estabeleceu objetivos bem claros na guerra para destruir o Hamas, uma entidade governamental e militar, trazer de volta os reféns e criar uma realidade onde não pode haver um exército terrorista em Gaza, eu disse no primeiro dia que o que precisava ser feito é conquistar toda a Gaza, controlar Gaza. Não se pode fazer cair a máscara
sem assumir o controle da antiga faixa de Gaza. Então, desde o primeiro dia, eu falei isso na TV, até no primeiro mês, as pessoas ficaram tipo, do que você está fazendo? Falando, eu deveria entrar em Gaza e conquistar tudo? Sim, é exatamente isso que devemos fazer. E de fato é isso que está acontecendo. Talvez não está acontecendo no ritmo que queríamos, tão rápido como queríamos, mas precisamos que isso aconteça. Então, o lançamento ou a iniciativa do exército que lançou essa incursão terrestre no norte de Gaza, destruindo a brigada e os batalhões no norte de Gaza. Nós sabíamos que os terroristas que sobrassem se dispersariam pela parte norte, eles tentariam se reagrupar. E é o que estamos vendo agora. Nós vimos um grupo terrorista novamente que se encontrou no hospital de Shiva. E naquele momento nós estávamos nos agrupando em Zetona, em Jabalia, e é por isso que nós vemos ataques das Forças Armadas lidando com eles. Começamos no norte com cerca de 10.000 terroristas, e agora se estima que restam por volta de 500 na parte norte de Gaza. Então, nessa semana nós vimos que a sociedade israelense estava muito confusa com o que estava acontecendo, mas o que conseguiríamos se eles voltassem? Não, não é a mesma coisa. Eu quero dizer, há diferenças no combate, mas o número de terroristas está diminuindo o tempo todo. Então, no norte, as forças de defesa iniciaram uma incursão nos campos centrais, em Khan Yunis, e à medida que as forças de defesa avançam, isso deve ser tratado com a liderança ali em Rafa. Por isso que Rafa se tornou chave para vencer a guerra. Toda a liderança, os reféns, os batalhões restantes, as brigadas, elas estão ali. E a capacidade de fechar a fronteira egípcia não se permitirá que seja construída novamente um exército, um exército federal, né? Tudo isso está em Rafa. E é por isso que estamos pressionando fortemente o primeiro-ministro para tomar a decisão de começar essa incursão terrestre em Rafa, destruir a liderança do comércio ali e alcançar os reféns. É a chave para vencer a guerra está em Rafa. Parece que isso deixou muita gente em pé de guerra, né? Você acha que Sinwar, o líder ainda está ali? Há relatos de que ele voltou para Canhunes. E esse é o problema: Israel toma um território e depois se retira, então você tem que lutar de novo e recuperá-lo, mas você diz que é muito fácil fazer da segunda vez? Sim, a situação em Canhunes é igual no norte. O exército tem uma liberdade de movimento, e eu diria que Sinwar não voltou para Canhunes, porque as chances das Forças Armadas conseguirem entrar rapidamente ali e destruir são muito altas. Rafa é bem fortificada, com uma conexão ali em Netânia. Então, a chance de escapar ali para a Península do Sinai, do Egito, não é? Talvez a chance de escapar ali do Egito para a Península do Sinai, talvez para o Irã. Então, eu não sinto que faça sentido ele ir para Khan Yunis. O que é Israel? Eu quero dizer, o Egito parece muito chateado com a entrada de Israel lá. Isso significa muitas tropas israelenses ao longo da fronteira. E, sabe, tem os acordos de Camp David, o Tratado de Paz, não permitem isso, mas será que as forças de defesa vão encontrar ali muitos túneis de contrabando que mostram que o Egito não estava fazendo direito o seu trabalho? Sim, exatamente por isso que eles estão chateados. Eles sabem que quando as forças de defesa de Israel conquistarem Rafa, eles vão encontrar dezenas de túneis que ligam o Egito a Gaza. E foi assim que o Hamas foi capaz de construir
drasticamente, não é? Os egípcios, eles deixaram isso acontecer. Essas pessoas são pagas, elas estão ganhando muito dinheiro, é uma empresa de bilhões. E claro que o Egito não está confortável com essa grande exposição. Então, você sabe que eles estão enviando mensagens, porque porque não vamos pôr em perigo qualquer interesse dos egípcios na operação em Gaza, mas o Egito tem atuado com muita força. A sociedade egípcia, grande parte dela é a Irmandade Muçulmana, eles não gostam de Israel, então eles estão colocando muita pressão sobre a liderança do Egito para que sejam contra Israel. E, por um lado, os egípcios coordenam conosco para falar com eles, né, intermediam. Por outro lado, eles disseram que a retórica deles é terrível. E então, para apaziguar, você sabe, todos eles são uma sociedade de 100 milhões de pessoas. E você acha que há muitos reféns agora em Rafa, é onde a maioria deles está? Eu acho que quase todos os reféns estão em Rafa. Então, nós temos que compreender a estratégia do Hamas. O Hamas sabe que eles não podem vencer no campo de batalha. Eles sabem que onde quer que as forças de defesa forem, eles serão destruídos. Então, dito isso, eles precisam sobreviver. Então, pare a guerra, porque nós precisamos nos reconstruir e sairemos vitoriosos. Como eles podem sobreviver? Isso depende de duas coisas: da pressão internacional. Eles acreditam que uma pressão internacional é suficiente para parar Israel. Então, eles vão vencer a guerra e você sabe, está funcionando. Nada mal para eles. E quero dizer, você vê o tipo de pressão internacional dos Estados Unidos que eles estão exercendo sobre nós para parar a guerra, para perder a guerra. Na verdade, nós vemos como é difícil até para o ministro de Defesa, o chefe de Estado-Maior, lidar com essa pressão. E outra coisa que também estão contando são as eleições de Israel. Eles acreditam que a sociedade israelense, se ela for às eleições, se houver novamente toda aquela demonstração, aquelas manifestações dentro de Israel, então nós vamos parar com a guerra. Então, quando você entende o que eles querem, você pode entender por que eles não liberam os reféns. Porque se eles liberarem os reféns, não haverá manifestações. O governo está fazendo tudo para trazer os reféns, as mulheres, os bebês, os idosos. Se eles forem libertados, as chances das eleições de Israel acontecerem de novo serão baixas. Então, eles não querem liberar os reféns. Não se trata do governo, se trata de Israel. É sobre eles. Faz 3 meses que estamos negociando. Não importa o que oferecemos a eles, eles não querem liberar os reféns. Portanto, a única maneira de fazer com que eles libertem os reféns é a pressão militar, criando uma realidade que representa uma ameaça existencial. E uma vez eles ameaçados existencialmente, eles precisam decidir se eles vão negociar por um acordo para a vida ou se nós iremos e recuperaremos os reféns. Então, essas são realmente as opções que temos. Infelizmente, acho que muitos israelenses não entendem, eles culpam o governo ou o exército por não trazerem os reféns, mas o que eu digo é que entrar em Rafa e terminar o trabalho para trazer os reféns e também destruir o Hamas. Tudo isso depende dessa incursão terrestre em Rafa. Parece que o Hamas realmente queria isso, que eles estavam esperando algum tempo, tiveram tempo para planejar, então atacarem. Eles atacaram com morteiros as tropas israelenses que estavam avançando perto da passagem de Kerem Shalom. E 4 soldados morreram, outros 10 ficaram feridos em um ataque deliberado ali em Rafa. De Rafa, as Forças Armadas que tentavam uma excursão ali. Sim, pode ser, mas eles também sabem que nós sabemos que eles querem criar desespero, as pessoas ficam desesperadas e dirão que não vão a lugar nenhum, e eles estão
tentando matar mais soldados e assim por diante. Você sabe, é uma luta de vontades. E temos que ter a vontade mais forte, precisamos ser resolutos, decididos e compreender por que estamos lutando. Então, sim, nós estamos pagando um preço, é uma guerra difícil, mas nós podemos definitivamente vencer esta guerra, mas precisamos de liderança, precisamos que a nossa liderança esteja unida e focada em vencer a guerra e não a política. Alguns dizem que teria sido melhor entrar em Rafa no início da guerra para cortar qualquer rota de fuga e o controle de entrada. E poderia ter sido muito mais fácil para as forças de defesa capturarem, pelo menos ali, a passagem de Rafa, que fica apenas a 1,5 km da fronteira. Por que você acha que eles fizeram assim? Acho que é uma boa pergunta. Eu não tenho certeza. Quer dizer, eu posso entender o porquê. No início, isso não entrou em vigor porque a maioria dessas divisões estava no norte. Quando começamos a incursão terrestre em Gaza, nós começamos com 3 divisões e isso foi o suficiente no começo, mas a certa altura nós vimos que há uma grande guerra no Líbano e depois o exército entrou com mais divisões no sul, e eu penso que atacar o campo central, nós deveremos ter atacado unidades de reconhecimento simultâneas e isolar tudo, e também se certificar de que eles não contrabandeassem os reféns para fora de Gaza. Isso também é importante, porque nós podemos subitamente nos encontrar com os reféns no Irã. Isso é um problema. Já falamos antes sobre por que o Hezbollah não se juntou à luta, mas o que você disse levanta essa questão. Alguns dizem que as Forças Armadas, os militares, o governo colocaram muita ênfase no poder aéreo, nos jatos de combate avançados e coisas assim, e ignoraram as tropas terrestres, dizendo que não havia blindagem suficiente para as tropas terrestres lutarem em 2 frentes, no Líbano e em Gaza. Qual a sua opinião? Você estava ali no escritório, na controladoria, e tinha essa visão panorâmica de tudo. Sim, bem, nós temos 3 problemas principais. Uma delas foi a inteligência, especialmente a inteligência humana, e a incapacidade da inteligência de nos dar o aviso, o alerta de entrarmos na guerra. A outra coisa é as Forças Armadas realmente reduziram drasticamente a sua força humana, a sua força terrestre nos últimos 2 anos, criando uma realidade onde, sim, é difícil lutar em ambas as frentes. E a terceira coisa também é a maneira como eles lidaram com as munições. Não guardamos munições suficientes e também não garantimos que nossas indústrias sejam capazes de produzi-las. Antigamente, você sabe, a guerra, isso criou uma realidade em Israel. E Israel se tornou muito dependente das munições dos Estados Unidos. Isso dá à administração o poder, né? Lhes dá o poder para pressionar Israel e fazer coisas que Israel não quer fazer, como fazer avançar o Estado palestino, o que coloca Israel em perigo existencial e será essas coisas precisam mudar, mas você não muda isso um dia. Essas são indústrias que trabalham dia e noite para construir cada vez mais linhas de produção de todos os tipos de munições que necessitamos. Construir algo assim pode levar 2 anos, não é algo que acontece do dia para a noite, não é? Então, estamos avançando, mas não estamos avançando no ritmo que gostaríamos. Nós precisamos disso e ainda dependemos muito do fluxo de munições dos Estados Unidos e vemos a administração Biden tentando impor suas políticas, impedindo que essas munições cheguem a Israel, o que é devastador, é terrível. Sim, eu acho que já sabíamos disso, não é? Mas está sendo realmente destacado que a estratégia do inimigo não é apenas imposta pela autoridade palestina, mas é impor embargos de armas e restringir o direito de Israel de se defender.
Mas com esses atrasos na ajuda militar dos EUA, será que os militares israelenses têm relações suficientemente boas com o Pentágono? O que você pode transmitir a eles a mensagem de que precisa dessas armas? Eu acho que as relações são muito próximas e nós trabalhamos em estreita colaboração com o Pentágono e o Exército Americano, mas a tomada de decisão é a nível político, cabe à administração decidir se permite ou não o envio de munições, não se trata só do Pentágono. E eu acho que você sabe melhor do que ninguém, David. Quando você abençoa o povo de Israel, você é abençoado, mas quando você amaldiçoa Israel, você vai pagar caro por isso. E eu acho que a forma como a administração está se comportando, eu acredito que isso vai custar a ele as eleições. Eu não acho que você pode ameaçar Israel assim e pensar que vai ganhar as eleições nos Estados Unidos. Você mencionou isso, mas tem havido um ritmo lento, né? Uma caminhada lenta nos combates em Gaza pelas forças de defesa. Qual a razão disso, para ser tão cauteloso, com essa ameaça do túnel e tudo mais? Mas isso não é um plano, né? Esse ritmo lento realmente atrapalhou e funcionou contra Israel por causa do aumento, mês após mês, das baixas palestinas. Parece que todas as marchas antissemitas também que acontecem por toda parte afetaram e teria sido muito melhor fazer isso mais rápido. Acho que há um dilema com as nossas forças terrestres, não apenas diminuídas, mas também temos que lembrar que 80% das nossas forças são reservistas, são pessoas que têm empregos, famílias, e então estamos operando por 120, 140 dias, tirando eles dessa vida cotidiana. Então é preciso tomar uma decisão: continuaremos a usá-los e manter o ritmo da guerra, ou vamos mandá-los para casa? E nós contamos com um exército regular que é bem menor, e aí vai demorar mais tempo. E eu acredito que se nós tivéssemos uma quantidade maior de munições, provavelmente eles teriam tomado a decisão de continuar com toda a sua força, mas dito isso, deu uma travada aqui na mensagem, na conexão. Mas você sabe, nós, quando estivermos prontos para o Líbano, trazer de volta para Gaza, nós estamos fazendo isso. Então, está tudo conectado, está tudo. Qual o tamanho das forças terrestres que precisamos, quanta munição, e assim por diante. Então, é um pouco irritante, né? Onde simplesmente essa guerra está demorando mais tempo do que poderíamos levar num outro cenário. Parece que as forças de defesa aceleraram o ritmo após o Ramadã e depois da Páscoa. Todos esperavam algum tipo de acordo com relação aos reféns, pensando que poderia haver uma trégua, mas isso não aconteceu. Eu não creio que Sinvar quisesse dar esse presente para Israel durante a Páscoa, né? Libertar alguns reféns, mas as forças de defesa aceleraram o ritmo no norte de Gaza, passando por situações difíceis agora. Para mim era óbvio que não haveria um acordo de reféns por causa da estratégia que eu mencionei antes. E você sabe, nós estamos agora atacando seriamente, e eu acho que é uma compreensão crescente de que realmente precisamos avançar e destruir o Hamas. E você sabe, nós nos organizamos de novo, e nos reagrupamos, e isso custa vidas e tempo. E temos que lembrar, David, que em todo esse contexto que nós estamos falando, nós temos ali no norte, Israel diz que não vamos lidar com o norte antes de tratarmos com Gaza, ok? Então vá para Gaza. Quero dizer, temos 80 mil soldados israelenses deslocados
só tem 80 mil israelenses civis deslocados. Eles não estão na sua casa. Precisamos lidar com o Hezbollah, mas não podemos fazer isso sem terminar nossas missões locais em Gaza para limpar Gaza. E levará anos para destruir o Hamas. Pode levar semanas ali em Rafah. Precisamos terminar o trabalho e obtermos o controle da fronteira egípcia. Sim, há um debate, uma divisão real neste momento entre o primeiro-ministro Netanyahu e o ministro de Defesa Yair Gallant sobre o que vai acontecer na guerra. Alguns dizem que é preciso determinar quem vai governar Gaza depois da guerra, Israel, Autoridade Palestina, seja o que for, e Netanyahu diz que não. Primeiro é preciso derrotar o Hamas, porque ninguém quer correr o risco de tentar governar Gaza antes que o Hamas seja derrotado. Onde você está nisso? Eu acho que Netanyahu está certo. Espero que o exército e o ministro de defesa, em vez de lidar com políticas para vencer, nós precisamos nos concentrar na destruição do Hamas. Temos que compreender que quando se destrói uma entidade como Hamas, e você sabe que você não terá parceiros, porque a autoridade palestina são parceiros do Hamas. Então, nós temos que construir uma solução a partir do zero, talvez baseado na liderança local, com os CRANs, com as municipalidades, e isso levará tempo. No dia seguinte, o Hamas deveria ter o controle militar. Israel terá de assumir essa responsabilidade. Porque não se pode destruir o Hamas sem construir, sem controlar o lado governamental, o lado civil. Precisamos destruir militarmente o Hamas, mas também precisamos assumir o controle do lado civil, especialmente da ajuda humanitária, em vez de lançar essa ajuda em Gaza e fazer com que o Hamas tome essa ajuda e controle-a. Se nós distribuirmos a ajuda militar, podemos garantir que estamos distribuindo às crianças, às mulheres e não aos combatentes. E então, em 1 a 2 semanas, eles vão se render e vão pedir por comida, implorar por comida. Então, e não estamos fazendo isso. Então, isso está custando a vida dos soldados. E isso se deve à ideia do primeiro-ministro de Defesa em Jaipur, de que de alguma forma devemos controlar Gaza militarmente, o que é ridículo, porque não conheço nenhuma guerra em que você venha e conquiste uma área e derrube um governo que está lá e você não controla militarmente o lugar, mesmo que seja por um mês, 6 meses, um ano. Há um processo na tentativa de construir uma liderança diferente em Gaza. É um processo de longo prazo, não é algo que acontecerá em um dia. Você não pode destruir o Hamas e esperar milagrosamente no dia seguinte que haja uma nova liderança que ama Israel e que quer paz, e que você vai trazer prosperidade e segurança. É completamente errado pensar assim. Eu acho que o primeiro-ministro Netanyahu respondeu ontem ao desafio de Gallant, e parte disso foi de que há algo acontecendo em Gaza no que diz respeito ao controle da ajuda humanitária. Eles precisam mantê-la em segredo por enquanto. Alguém disse que Mohammed Dakiran, o ex-chefe de segurança do Paquistão em Gaza, que está morando nos Emirados, que ele tem conexões suficientes para quem quer que controle a comida agora. E eles estão tentando discretamente colocá-lo no lugar, mas eles não podem reconhecer isso abertamente. Sim, mas mesmo que façamos, não podemos sequer começar a falar com ninguém em Gaza antes de derrubar o Hamas. Não há ninguém que fale conosco. Quando souber que o Hamas puder sobreviver a isso e controlar o Hamas vai matar todos eles. Então, você tem que provar à sociedade de Gaza que o Hamas foi completamente destruído e que você está no controle agora e que você está distribuindo alimentos, que você está controlando o que está acontecendo. E assim que conseguir isso não acontecerá de um dia para o outro, então haverá parte da sociedade que vai dizer, ok, os israelenses estão controlando tudo, vamos conversar com eles.
Vamos ver. Você sabe que levará um tempo para termos uma noção de com quem podemos falar. E eu acho que depois de tantas pessoas que foram mortas ao longo desses últimos 30 anos, botando as mesmas ideias de trazer a autoridade palestina de volta, criar novamente uma realidade onde há um acúmulo de terror e incitação à guerra contra Israel. É inacreditável como as pessoas conseguem ainda pensar assim. Quantos israelenses precisam ser mortos para que as pessoas entendam que isso é errado? Nós não podemos brincar com nossas vidas desse jeito, do jeito que está sendo feito. Sim, mais algumas perguntas. Israel está entrando em Gafa, é uma operação em fases, avançando lentamente em direção ao oeste. Quanto tempo? Disseram que levará 6 semanas, porque parece que os deslocados de Gaza estão evacuando a área. Quanto tempo você acha que isso vai demorar? E se as forças de defesa de Israel se concentrarão no Hezbollah, na fronteira do Líbano? Quanto tempo isso vai demorar? Depende da quantidade de forças que as Forças Armadas usarão no momento. Elas estão operando, estamos operando agora em Rafa com 2 brigadas. Você sabe que precisa talvez 5 ou 6 brigadas. E depende também de quão ferozmente o Hamas lutará, porque é a última fortaleza deles, então nós não queremos. Nós sabemos que eles vão lutar até a última bala. E quando eles virem as forças de defesa atacando, se eles vão se render ou não, não sabemos. Portanto, é muito difícil prever exatamente quanto tempo. E também temos que ser muito minuciosos, porque temos que encontrar com esses anfitriões, né? Porque temos que encontrar com a liderança do Hamas. E essa vai ser uma luta acirrada e depende de como será feita. Será passo a passo? Será um grande ataque? Há muitas coisas que podem afetar a dinâmica disso no tempo que levará. Alguns já disseram que em maio, junho, as forças de defesa já estariam numa incursão no Líbano para lidar com o Hezbollah. Eu acho que no norte os moradores lá, eles não podem ir para casa, estão pondo pressão no próprio governo para acabar isso. Bem, você sabe, como dissemos no início, é uma questão física, a quantidade de forças que temos, a quantidade de processos que temos. Precisamos terminar o trabalho em Gaza primeiro e depois enviar a maioria das nossas divisões para o norte, e então nós veremos. Quero dizer, haverá uma solução diplomática onde o Hamas vai ir para o norte a fim de evitar uma guerra, ou o Comando Norte está completamente pronto para uma guerra em grande escala? Eles são capazes de, se eles são capazes de restaurar a segurança, eles sabem o que fazer, eles precisam que o gabinete e o exército digam a eles que agora é a sua vez de atacar. E se recebem esse pedido, eles saberão exatamente o que fazer. Alguns dizem que o Hezbollah foi abrandando e alguns recuaram, mas outros dizem que tiveram muito tempo para se preparar e que será uma luta difícil. O que você acha? O Hezbollah, ele se afastou 10 a 12 quilômetros da fronteira e as forças de defesa estão constantemente empurrando eles para trás, mas não é o suficiente. E o Hezbollah é forte, bem organizado, mas Israel pode definitivamente lidar com isso e realmente expulsá-los do sul do Líbano, mas nós temos que ver o que acontecerá. E quando isso acontecer, provavelmente não deverá acontecer antes de terminarmos com Rafa. O chefe do Estado-Maior, Rezi Halevi, ele disse que vai ser um verão quente, ele disse a verdade, então veremos se será um verão longo e quente para Israel na fronteira do Líbano também. Nós agradecemos pelo seu tempo, General Aviv. Acho que uma última pergunta. Você mencionou que se ele estiver em Rafa, ele pode se esgueirar pelos túneis e escapar para o Egito.
Você acha que realmente ele está tentando escapar? Ou parece que ele está recuando? Ou que ele vai tomar uma outra posição e preferir ser um mártir do que um exilado? Bom, entrar na mente de Simvar é muito difícil, nós não sabemos. Não sei se ele é do tipo mortal ou se ele é um covarde. Não tenho certeza. Ok. Bom, nós vamos descobrir. Nós vamos descobrir o mais breve possível. Ok, obrigado. Ah, General de Brigada Aviv, 35 anos como comandante das Forças de Defesa de Israel, também o presidente fundador e presidente do Fórum de Defesa e Segurança de Israel, que está tentando moldar o debate sobre segurança em Israel, mesmo no meio desta guerra. Ele está com seus novos canais de notícia na mídia estrangeira o tempo todo. E nós realmente apreciamos a sua experiência e a sua análise de onde estamos nesta guerra. Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe você. Ok. Obrigado por você participar conosco hoje nessa série de webinars da ICEG. Esperamos que você tenha gostado do programa de hoje, tenha aproveitado bastante. Queremos garantir que você esteja conosco na próxima semana, na próxima série de webinars. Todas as quintas-feiras ele acontece às 3 horas da tarde, hora de Israel, 9 horas, horário de Brasília. E nós os veremos então. Também temos as nossas reuniões de globais de oração, todos os dias às 10 horas, horário de Brasília, quando nos reunimos com milhares de cristãos do mundo todo, líderes cristãos, para orar por Israel e por toda a região nesta guerra. Então, venha participar conosco. Deus abençoe vocês desde Jerusalém. Obrigado por se juntar a nós nesse webinar informativo. Certifique-se de se cadastrar nos nossos canais, nas mídias sociais e SEG em português para os nossos próximos webinars e mais conteúdo exclusivo da ICEG. Protests all over the world. Here's a live look at the east side where demonstrators are on the move from the Israeli consulate to the UN. And Fox 5's Lisa Evers joins us live. The Israel-Hamas war stoking protests across the U.S. at various college campuses. We saw posters of Israelis kidnapped by Hamas. Obama finally retaliated over the weekend for Israel's targeting the secret Hamas official by launching a bomb at 60 That's good. This is good. People to understand. Around the world today is war in Israel, and here's the latest news from the last couple of days. Obama finally retaliated over the weekend for Israel's